Capítulo 23. A luz incidiu bruscamente sobre minhas pálpebras. Bom dia, senhora. Dormiu bem? Perguntou Berta, continuando a abrir as cortinas. Eu teria adorado ficar um pouco na cama, mas a mulher estava decidida a me tirar de lá. Dormi bem, obrigada. Era uma completa mentira. Eu não conseguira fechar os olhos, em parte porque meus pensamentos não tinham me dado trégua, em parte porque estava nua naquela cama, e isso era estranho. Aposto que dormiu. Ela deixou escapar uma risadinha ao pegar a camisa de Lucas enroscada na penteadeira. Ela estava pensando que Lucas e eu... Puxei o lençol até a altura do pescoço, observando Berta zanzar pelo quarto para preparar minha toalete. A água está quente. Venha, vou lhe ajudar a se lavar. Seu marido já se levantou e espera na sala, querida. Obrigada, senhora Veiga, mas não é necessário. Sou capaz de cuidar de minha toalete sozinha. Ela se deteve, os olhos esbugalhados. Eu lhe desagrado, senhora? Ah, não. Apenas gosto de fazer minha toalete sozinha. A senhora é ótima, senhora Veiga, honestamente. Ela olhou para baixo, as mãos unidas na altura da cintura, em um gesto muito parecido com o que Madalena fazia quando ficava chateada. Está bem. Passei um lençol ao redor do corpo e me levantei. Berta observou a cama, agora vazia, e seus olhos reluziram. Olhei por sobre o ombro para entender o que tanto lhe agradara, e avistei sobre o colchão o lençol sujo de sangue, aquele que Lucas usara para cuidar do corte em sua mão na noite anterior. Sempre soube que o que diziam era calúnia. Ela me sorriu largamente. A princípio, não compreendi o que ela quis dizer, mas então uma conversa que tive com Sofia me veio à mente. Mulheres tendiam a sangrar na primeira vez que faziam amor. Aquele lenço maculado de vermelho parecia ser a única coisa que eu via em todo o quarto. Berta agora pensava que Lucas e eu tínhamos... tudo ficava cada vez pior. Minha vida se tornara uma sucessão de mentiras. Enquanto eu me banhava, via atrás das frestas do biombo Veiga trabalhar furiosamente, esvaziando meu baú e acomodando seu conteúdo dentro da cômoda e do guarda-roupa. Ela se interrompeu quando terminei, para me ajudar com o espartilho e prender meus cabelos. Como estavam muito longos, ela conseguiu torcê-los no alto, deixando as mechas me caírem sobre os ombros. Contemplei, com os olhos esbugalhados, meu novo guarda-roupa. Vermelhos, azuis profundos, verdes intensos estampados. São belíssimos, senhora. Berta pegou um dos vestidos, acomodando-o no cabide. Qual gostaria de usar hoje? Acho que este aqui. Apanhei um que ainda estava sobre a cama, branco com bolinhas azul marinho e um largo cinto de cetim vermelho. Era lindíssimo, mas o decote, percebi assim que estava dentro dele, permitia entrever o início da junção entre meus seios. Os outros seguiam o mesmo estilo. Coloquei um chale de renda branca sobre os ombros. Não. Joguei o chale sobre a poltrona e aprumei a coluna. As mudanças em minha vida haviam acontecido. Vestir-me da maneira que estava acostumada apenas me faria lembrar de uma vida que jamais voltaria a ter. Irônico que eu tivesse ansiado por aquela mudança. No que dizia respeito aos vestidos, quero dizer. Como eu conhecia a casa, não foi necessário que Berta me acompanhasse, embora ela tivesse insistido um pouco. Eu estava receosa, não sabia como seria recebida por Lucas, mas logo minha família e a dele viriam para o almoço, respeitando a tradição. Então, ao menos naquele dia, eu não teria com o que me preocupar. Ao chegar à sala, foi com alívio que vi que a família dele já tinha chegado. Saulo foi o primeiro a registrar minha entrada, ficando de pé, mas não fez o cumprimento educado que era esperado. Em vez disso, ele ficou me olhando de boca aberta, como se tivesse visto uma aparição. Isso atraiu a atenção dos demais, que se viraram para mim. Os olhos da senhora Guimarães cintilaram. O pai de Lucas sorriu. Teresa se levantou também para cutucar as costelas do marido, e Lucas, bem, ele engasgou. Minha querida Elisa, o senhor Alfredo Guimarães veio me cumprimentar, beijando minha mão com galantaria. Está mais encantadora do que nunca esta manhã. De fato, concordou sua esposa. Parece uma rainha. A senhora é muito gentil. Murmurei. Estava tendo problemas para controlar os tremores, já que Lucas se ergueu lentamente, o olhar intenso e íntimo demais me avaliando por inteira.
Por um instante, eu me esqueci de que não estávamos sozinhos naquela sala. O senhor Baltazar apareceu para anunciar que o café seria servido. Alguém falou mais alguma coisa. Depois, houve uma movimentação, mas não consegui acompanhar, nem me mover, porque Lucas ainda me encarava. Aquele arrepio subindo pela minha nuca parecia que ia durar a vida inteira. Mantendo o olhar atrelado ao meu, ele chegou mais perto e me ofereceu o braço. Quando aceitei que ele me conduzisse e os demais seguiram na frente, Lucas diminuiu o passo. Do que se trata tudo isso? Ele sussurrou entre dentes. Não sei a que você se refere. Por que está vestida assim, como uma mulher? Deixei escapar uma risada pouco encantadora. Oh, sei que é chocante, doutor. Estive guardando esse segredo durante todo esse tempo, mas não aguento mais esconder. Perdoe-me, mas a verdade é que eu sou uma mulher. A julgar por sua expressão furiosa e um tanto confusa, ele não achou meu comentário tão espirituoso assim. O que aconteceu com seus vestidos recatados? Ele quis saber. Madame Georgette me contou que essa é a última moda em Paris. Como esteve na Europa recentemente, imagino que já saiba disso. Não estamos em Paris, contestou impaciente. Você não devia dar ouvidos a ela, nem permitir que ela costure esses vestidos infernais que a fazem parecer uma mulher? Ajudei. Ele praguejou e começou a andar mais rápido. Quando entramos na sala de jantar, de paredes estampadas por um bonito papel com ramos azul claros que deixavam o marinho das cortinas ainda mais intensos, todos já haviam se acomodado. Lucas me levou até a cadeira ao lado direito da cabeceira. Assim que me sentei, o olhar de toda a família recaiu sobre mim. O que gosta de comer pela manhã? Rosália Guimarães quis saber, enquanto Lucas se acomodava na ponta da mesa. Eu aconselharia os ovos mexidos. Eu mesma preparei. É minha especialidade. Ela piscou para mim. Não pude esconder a surpresa. A senhora não devia ter se dado o trabalho. Foi o que me disse a cozinheira, mas o que posso fazer? Gosto de cozinhar de vez em quando, para o horror dos empregados. Posso lhe servir um pouco? Antes que eu respondesse, Rosália começou a empilhar comida em um prato, alheia ao olhar escandalizado do jovem empregado que se mantinha perto da porta. Você precisa recuperar as energias. Ela colocou a porcelana diante de mim. Observei o que ela me servira. Eu levaria um dia inteiro para comer aquilo tudo, talvez 2 dias, sobretudo porque, com tanta tensão entre mim e Lucas, meu estômago estava meio revirado. Conheci suas sobrinhas ontem no casamento, Elisa. Teresa adicionou um pouco de açúcar ao seu chá. Parecem ser ótimas meninas. Quando não estão atirando pedras em ninguém, elas são, murmurou Lucas, se servindo de um pouco de ovos mexidos. Estreitei os olhos para ele. Nina ainda não entende as regras sociais. Dobrei o guardanapo no colo. Ela não fez por mal. Estava apenas tentando me proteger. Voltei a atenção para Teresa. Elas são as crianças mais doces deste mundo, mas gostam de se meter em confusão de vez em quando. Isso é sinal de saúde, Saulo comentou entre garfadas. É verdade. Teresa bebericou seu chá, vivo dizendo para o Saulo que quando nossos meninos estão quietos demais é porque estão doentes ou aprontando alguma coisa. Estou com tantas saudades deles, mas papai foi para o campo caçar. Os 2 quase me deixam louca para que eu permitisse que eles fossem com o avô. Espero conhecê-los em breve, falei. O doutor Guimarães me contou que são meninos bastante ativos. Todos os olhos se voltaram para mim. Quase todos. O senhor Guimarães continuou comendo. Uma mão grande e quente, envolta em uma atadura, cobriu a minha. Creio que pode me chamar pelo nome na presença da minha família. Lucas me encarou. Seu tom era algo entre um apelo e um alerta. Claro, as aparências. Com a desculpa de pegar o talher, me livrei de seu toque. É claro, Lucas. Ora, deixem a menina em paz, ajudou o senhor Guimarães, sem deter as garfadas. Ela acaba de se casar, é preciso se habituar a chamar o marido de maneira tão informal na frente dos outros. A mãe de vocês levou mais de 1 ano. Teresa não teve problemas com isso. Saulo se serviu de um pedaço de torta de maçã. Teresa o chamava pelo nome muito antes de se casarem, insistiu o senhor Guimarães. E como poderia ser de outra forma, meu sogro? Nós nos conhecíamos desde a infância. A nora se defendeu.
Não foi uma crítica, minha querida. Apenas queria lembrar que Lucas esteve viajando por 3 anos e que é natural que Elisa ainda tenha dificuldade em demonstrar intimidade diante de outras pessoas. Tenho certeza de que dentro de uma semana isso não irá mais acontecer. Deu uma garfada em seus ovos mexidos e mastigou um pouco antes de fazer uma careta. Alguém poderia me passar o sal? Um gemido coletivo ressoou pela sala. Entendi o porquê ao ver os olhos de Rosália se arregalarem, em completo horror. Como disse? Exigiu saber. Você está sugerindo que meus ovos mexidos precisam de mais sal, Alfredo? Apenas um pouquinho de nada, querida. Ele se apressou. Ela levou a mão ao peito, arfando. Não dê atenção a ele, mãe. Lucas tentou ajudar. Os ovos estão ótimos. Estão deliciosos. Teresa concordou depressa. Muito saborosos. Saulo garantiu. O olhar da mulher se voltou para mim, esperando. Peguei um pouco de comida e levei à boca. Sim, faltava sal. Muito. Estão maravilhosos, senhora Guimarães. Estão mesmo, minha querida? Sim, os melhores que já provei. Graças aos céus, Madalena nunca saberia que eu tinha dito isso, ou cairia desmaiada diante de tanta injúria. Esticando o corpo sobre a mesa, a senhora Guimarães pegou o prato do marido. Rosália, eu ainda não terminei. E nem vai terminar. Meus ovos não são bons o bastante para você. Arranje algo com sal na medida certa para lhe encher a pança. Querida, eu só acho que poderia estar um pouquinho mais salgado. Foi nesse ponto que Baltazar os interrompeu e anunciou que minha família tinha acabado de chegar. Eu me levantei de imediato. Com licença, eu estava correndo antes que me desse conta. Meus olhos marejaram quando avistei meu irmão, de pé, perto da entrada, analisando a sala. Sofia estava distraída com um quadro de Veneza. Marina e Laura estavam sentadas no sofá, parecendo muito inocentes e comportadas. Eu queria correr para eles, enfiar o rosto entre as mãos e chorar. Queria contar que estava assustada, que a noite passada havia sido um pesadelo e que eu sentia a falta de casa. Em vez disso, coloquei um sorriso no rosto. Tia Lisa! Ana Lu gritou, saltando sobre os próprios pés, correndo para me abraçar. Nina veio logo atrás. Bom dia, meus amores. Eu me abaixei para abraçá-las. A gente viemos conhecer a sua casa nova, Nina explicou, afastando um cacho do rosto com impaciência. Você disse que a gente podia. Nós viemos, Nina. E sim, eu disse, vocês são muito bem-vindas. Tava com saudade, tia Lisa. Ana Lu tocou meu rosto com a mão macia. Eu também estava, Ana Lu. Beijei sua palma. Depois a bochecha de Marina. Meu irmão chegou mais perto e me avaliou por um longo momento, franzindo a testa para o vestido novo. Você parece adulta. Talvez porque eu seja uma há algum tempo. Brinquei, me endireitando com sua ajuda. Ele fez uma careta. Sim, mas antes não parecia. Você está fabulosa, Elisa, de arrasar o quarteirão. Sofia interferiu, me abraçando apertado. Você está bem? Ian me perguntou, muito sério. Poxa, Ian, Sofia gemeu, me soltando e olhando-o de cara amarrada. Você prometeu que não ia fazer isso. Eu só quero me certificar de que ela esteja bem instalada. Eu prometi, disse Lucas ao passar pela porta, fazendo com que nos virássemos, que não tiraria sua irmã de casa se não fosse para oferecer a ela o mesmo conforto que tinha antes. Ele prometera? Melhor assim, rebateu Ian. Prometi a Sofia que não iria matá-lo antes que completassem 1 mês de casados. Seu olhar foi atraído para o curativo na mão de Lucas. O que aconteceu? Um copo quebrado. Eu estava distraído. Lucas parou ao lado do meu irmão e fez um gesto com a cabeça. O que achou da casa? Enquanto os dois conversavam, Sofia me puxou para o lado, ficando de costas para eles, e enfiou a mão no bolso do vestido. Isto chegou pela manhã. Colocou um envelope em minha mão. Não tinha remetente nem destinatário, mas o mensageiro garantiu que era para você. Desdobrei a carta e li. Era do Sr. Matias. Cara senhora, poderá encontrar aquele que procura na rua. Samuel, murmurei. Oh, Sofia, obrigada por ter me trazido o bilhete. Alguma novidade sobre o garoto? Talvez. Por que não nos acompanham?
A voz de Lucas nos alcançou e nós duas nos viramos. Seu olhar recaiu para o que eu tinha nas mãos. O café da manhã acaba de ser servido. Tem bolo? Ana Lu quis saber, inclinando a cabeça bem para trás para olhar no rosto dele. O sorriso que Lucas abriu para ela provocou uma ligeira pirueta em meu estômago. E torta de maçã também. Oba! Gritou Marina, empurrando Laura para a sala de jantar. Lucas se aproximou e me ofereceu o braço. Um pouco sem graça, acabei aceitando, mas me virei para meu irmão. Ah, quase me esqueço. Por favor, façam o que fizerem, não peçam sal. Lucas deixou escapar uma gargalhada, enquanto meu irmão me olhava confuso e Sofia perguntava: e por quê? É uma grande ofensa para a senhora Guimarães. Elisa, e você só me diz isso agora? Ralhou Sofia, saindo atrás de minhas sobrinhas. Nina, espera! Sofia, tem um pouco de fé na menina. Ian foi atrás de minha irmã. Lucas e eu começamos a andar, seguindo-os. Algo importante? Ele indicou o papel. Não. Dobrei o bilhete e guardei no bolso do vestido. Não havia razão para lhe dizer qualquer coisa, já que ele não dividia os seus problemas comigo, nem qualquer outra coisa. É só um bilhete de uma amiga, me congratulando pelo casamento. Eu tinha de pensar em uma desculpa para ir até a vila naquele dia. Depois que minha família fosse embora, eu daria um jeito de ir até lá falar com o garoto. Com um pouco de sorte, ele não fugiria dessa vez. O almoço transcorreu sem incidentes. Depois que a sobremesa foi servida, as meninas adoraram explorar a casa e Lucas se provou um bom guia. A única parte onde não as levou foi ao seu laboratório. Minha família partiu quase no fim da tarde, mas os Guimarães ficaram e me fizeram sentar com eles na sala e contar mais sobre a minha vida. Lucas tentou se esquivar. Havia algo que ele precisava fazer em seu laboratório que não podia esperar. Tentando fugir da esposa no primeiro dia de casado, Lucas, provocou Saulo. Infelizmente, era isso mesmo. Talvez por esse motivo, para manter as aparências, ele decidiu ficar um pouco mais. Não participou da conversa, e eu sentia que sua hostilidade para comigo crescia a cada segundo. Estão pensando em viajar? Teresa quis saber. Ah, sim, Lucas está. Ele não contou? Vai viver na Europa e me deixar aqui. Não discutimos esse assunto ainda. Lucas resmungou. Talvez em algumas semanas. Agora não é um bom momento. Por que não? Seu pai exigiu saber. Eu preciso tomar algumas providências, pai. Preciso fazer uma experiência. Saulo deu risada. Ora, Lucas, acho que eu e você precisamos ter uma longa conversa. Se você acha mais interessante mergulhar em um laboratório do que apreciar uma bela viagem de lua de mel. Não implique com seu irmão. Rosália lançou um olhar mortífero a seu primogênito. Ele se sacrifica assim por causa da nossa querida Beca. Tenha mais respeito, Saulo. O silêncio recaiu sobre aquela família, e um sentimento nostálgico se abateu sobre todos. Até eu me senti afetada, e nem mesmo conheci Rebeca. Como ela era? Perguntei a Rosália. Muito parecida com o meu Lucas, só que magrinha feito um graveto. E era tão alegre que era impossível ficar triste perto dela. Ela inventava as melhores histórias, ajudou Teresa, olhando para o marido. Lembra quando ela tentou capturar aquele porco, Saulo? Como eu poderia esquecer? Nunca ri tanto em toda a minha vida. A cara do Lucas quando o porco o atropelou. Começou a gargalhar. Meu Deus! Devia ter um pouco de compaixão. Lucas riu também, abrindo o jornal que alguém deixara sobre a mesa de centro. Minhas costas ainda doem. Ela foi uma menina maravilhosa, contou o Sr. Guimarães. Era muito levada, e isso tenho de admitir, mas eu não a trocaria por 100 meninas bem comportadas. Sorri um pouco sem graça, abaixando os olhos. Eu tinha sido uma menina bem comportada a vida toda. Ainda era. Não acredito que seja uma comparação justa. A voz de Lucas, calma e baixa, me chegou aos ouvidos. As pessoas são diferentes. Ser levada ou mais prudente não torna uma melhor que a outra. Acho que Rebeca era especial por si mesma, não por suas travessuras. Assim como uma menina bem comportada não é especial por sua obediência, mas por sua essência, mesmo que algo mais borbulhe sobre a superfície.
Levantei a cabeça de imediato e olhei para ele, que mantinha a atenção no jornal. Rosália tocou meu braço. E você e seu irmão? Devem ter muitas histórias também. Ele a criou, querida? De certa forma. Eu tinha 9 anos quando ficamos órfãos. Olhei pela janela. Lá fora, naquele exato momento, havia um garotinho tão jovem quanto eu tinha sido. Sem pai e sem mãe, eu desconfiava. E sem um Ian para olhar por ele. Eu tinha de fazer alguma coisa. O som de uma rápida cavalgada atraiu a atenção de todos. Lucas foi até a janela. Doutor! Gritou o rapaz, acenando freneticamente com o chapéu. Parecia um empregado dos Romanov. É melhor eu ir buscar minha maleta. Ele murmurou, se afastando. A intuição de Lucas estava certa. Dmitri fora baleado. Em questão de 5 minutos, Lucas estava pronto, subiu em seu cavalo e partiu com o rapaz. Ah, minha querida, lamento muito. Rosália deu palmadinhas em minha mão. Mas não fique chateada. Tenho certeza de que ele teria ficado se isso não fosse pesar na sua consciência mais tarde. Mas Rosália estava enganada. A saída de Lucas não podia ter acontecido em momento mais oportuno. Inventando uma pequena indisposição, fui para o quarto. Peguei um par de luvas e uma bolsinha. Conferi se havia algumas moedas. Achei melhor pegar mais algumas na bolsa reserva que eu levara escondida no enxoval. A conversa com Valentina, tantos anos antes, a respeito de conviver com o marido Sovina, ainda me atormentava. Eu não fazia ideia se Lucas seria mesquinho ou não. Ele mudara tanto nos últimos tempos que tudo me parecia impossível. Aguardei por quase meia hora, zanzando pelo aposento com um bilhete na mão, decorando o endereço. Guardei o papel dentro da caixinha de prata que pertencera à vovó e saí na pontinha dos pés. Parei na cozinha, apenas para fazer uma trouxa, enchendo-a de pães, biscoitos, queijos e algumas linguiças, antes de ir até a estrebaria. A senhora pretende cavalgar agora? Quinzinho me perguntou, horrorizado, depois que expliquei que precisava de um cavalo. Não é tão tarde. E estarei de volta antes que o Dr. Guimarães volte, prometo. Mas o patrão me arrancará as orelhas se souber que eu selei um cavalo para a senhora sair sozinha a esta hora. Ele não vai saber. Por favor, Quinzinho. É importante. Já me demorei demais. Ele soltou uma pesada expiração, coçou a cabeça, murmurou algumas coisas ininteligíveis, mas acabou preparando um belo baio para mim. O sol estava desaparecendo na linha do horizonte, quando eu entrei na vila e tomei a direção da periferia. Eu estivera ali apenas uma vez, na ocasião em que Lucas perseguira Bartolomeu. Pouco havia mudado nesses 3 anos. A sujeira ainda se acumulava nas calçadas. O mau cheiro me fez cobrir o nariz com um lenço enquanto procurava a casa 7. E, no fim das contas, não era exatamente uma casa, mas um amontoado de tábuas desalinhado. Faltava um pedaço da porta e o telhado parecia que ia ceder a qualquer instante. Abandonada, eu teria pensado, se não fosse pelo tremular reluzente de uma vela que cintilava nos vidros encardidos da janela. Ajeitei as saias, ao parar diante das poucas ripas que um dia certamente formaram o portão, e acomodei melhor a trouxa de alimentos da dobra do cotovelo. Um lamento de alguém em agonia veio de lá de dentro, o choro de uma criança. Eu estava subindo os degraus antes que me desse conta.